Bom, vamos falar agora de agregação. Álgebra relacional, agregação. Eu acho que esse Fzinho aí a gente chama ele de φ, tá? Essa figurinha grega. Bom, o que é uma agregação? É algumas funções matemáticas que a gente utiliza para agrupamento de tuplas, tá? É aquele famoso agrupamentozinho, de acordo com o padrão, você vai agrupando, beleza? E nesse caso da agregação, as repetições não são eliminadas, ok? Alguns bancos trabalham com isso, por exemplo, o Oracle, se você utilizar a cláusula distinct na hora do select, ele tira as repetições. Mas às vezes, no seu agrupamento, você precisa dessas repetições. Então, há casos e casos. Como é que funciona uma agregação? A sintaxe é: você vai colocar os atributos, né, que você deseja agrupar, o sinalzinho de φ e a lista de função de uma relação R. Ok? Bom, temos aqui alguns exemplos. Tá? A forma mais tranquila de se aprender a utilizar a agregação é através de exemplos. Então, imagina o seguinte: eu quero recuperar cada número de departamento, o número de empregados no departamento e a média salarial dos mesmos, enquanto os atributos resultantes são rebatizados. Ou seja, eu quero trocar o nome dos atributos, colocar um nome diferente lá, né? Os atributos são o quê? Os nomes utilizados nas colunas. Então, quero rebatizar ele, quero listar quais são os departamentos, e no departamento 5, por exemplo, quantos empregados que trabalham lá? E qual a média salarial dos empregados que trabalham no departamento 5? Então, notem que eu estou fazendo um agrupamento. Eu vou mostrar qual que é o departamento e vou agrupar por departamento. Então, todo empregado na tabela de empregado aqui que estiver no departamento X, eu vou contando ele, né, para saber quantos empregados estão lá. E vou pegando o salário e aplicando a média, para saber qual que é a média salarial. Então, imagina que eu tenho essa tabela de empregado aqui, eu vou fazer uma varredura nela inteira, agrupando por departamento. Então, toda vez que mudar o nome do departamento, o que vai acontecer? Eu vou trocar, né, as funções que eu estou executando. Então, a primeira coisa que é feita aqui é uma ordenação. Vai ser ordenado por quem? Pelo número do departamento. Ordenou pelo número do departamento, aí ele começa. Departamento 1. O que eu tenho aqui no departamento 1? Quantos empregados? Um só, que é o James Borg. James Borg. Qual que é o salário dele? 55 mil. Bom, se só tem um funcionário e ganha 55 mil, a média dele é 55 mil. Depois do 1, imagina que isso aqui está ordenado. Eu tenho o departamento 4. Então, departamento 4 eu tenho quem? 1, 2, 3 funcionários. Então, ele vem, mudou o departamento, mudou de 1 para 4. Departamento 4, eu tenho aqui um funcionário, contei 1. Tem outro funcionário, contei 2. Tem outro funcionário, contei 3. Vou mostrar aqui 3. Vou pegar o salário, 25 mil desse aqui, 43 mil desse aqui, mais 25 desse aqui, deu o quê? 93 mil dividido por 3, a média é 33.250. Ou 31 mil, departamento 4. Mudou, né? Foi o 1, agora o 4, não tem mais 4. Passou para quem? Para o 5. Mesma coisa. Conta 1, conta 2, conta 3, conta 4. Número de empregados, 4. Média salarial, soma e divide pelo número de empregados. Aí você vai ter a média salarial. Como é que eu fiz isso aqui? Só com essa linha aqui, ó. O que essa linha faz para a gente aí, Fred? Olha, para começar, eu utilizei esse carinha aqui, ó, porque eu estou renomeando. Então, eu quero renomear quem? Quero rebatizar quem? Os meus atributos. Então, eu quero chamar de DNO, vai ficar DNO, o atributo aqui do departamento, num de empregados, média sal.
Tá? Então, são os novos nomes dos meus atributos. DNO, número de empregados, média sal. Poderia colocar aqui, ó, departamento, número de empregados, média sal. Mas, no caso aqui, utilizei só a troca dos outros. Então, mantive DNO, beleza. Número de empregados e média sal. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma agregação. DNO, departamento, eu vou pegar por departamento aqui. Porém, eu agreguei através da função contar os SSN. Então, o que ele vai fazer? Ele vai contar. Toda vez que departamento trocar, cada um que vai aparecendo, ele vai somando. Trocou o tipo do departamento, eu conto um SSN, ou seja, um documento. Contei, e aí eu mostro aonde? Na coluna número de empregados. A outra agregação, utilizei a função média. Para quê? Para o campo salário. Então, cada vez que acontecer esse agrupamento aqui, através do departamento, eu faço também o quê? A média de salário. Isso tudo na relação empregado. Então, olha, estou agrupando por departamento e aplicando a função contar quantidade de SSN e calcular a média salarial. Então, toda vez que eu trocar o departamento, eu refaço o cálculo de contagem e de média. Troquei o departamento, cálculo de contagem e de média. Então, é assim que a gente utiliza a agregação. Bom, exemplo 2. Agora, sem renomeação, não vou renomear nada. Eu quero realizar a concatenação do nome da função com o nome do atributo. Bom, o que eu vou fazer? Eu estou querendo concatenar. Eu estou querendo mostrar a quem? O nome da função, o nome do atributo. Se eu não determinar uma renomeação ou um apelido, tá? Para esse atributo aqui, o que ele vai pegar? Ele vai pegar o nome da função e o nome do próprio atributo, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, quero fazer um agrupamento, agrupando por quê? Por DNO, ou departamento, mesmo jeito. Porém, eu não renomeei os atributos. Eu simplesmente falei que eu vou fazer uma agregação, usar a função contar, de SSN, igual lá no outro, e de média do salário. Como eu não renomeei atributo, ele simplesmente pegou a função mais o campo. A função mais o campo. E aí ficou assim. Beleza? Outro exemplo. Agora, a ideia é, sem especificar, né, sem especificação de atributo de argumento, as funções serão aplicadas a todas as tuplas na relação, gerando apenas uma tupla, né, na relação resultante. Ou seja, aqui, ó, eu não estou pedindo para agrupar, né, pelo departamento. Então, eu não estou especificando o atributo de agrupamento. Nesse caso aqui, ó, eu falo que eu quero agrupar por DNO e aqui também eu falo que eu quero agrupar por DNO. Aqui eu estou renomeando, né? E aqui eu falo que eu quero agrupar por ele. Se eu não quero agrupar por ele, o que ele vai fazer? Ele não vai separar os grupos, departamento 5, 4, 3. Ele simplesmente vai pegar tudo que ele achar e contar quantos funcionários tem e qual que é a média salarial geral. Então, se eu não agrupei, eu estou fazendo uma agregação. Vou contar todo campo SSN e contar todos os... e aplicar a média de todos os salários. Ele contou aqui todos os campos e aplicou a média de todos esses salários aqui. Beleza? E isso foi agregação. Ah, Fred, mas só tem função contar e função média? Não, tem outras funções, tá? Você pode aplicar algumas funções do tipo mínimo e máximo. Agora, isso aí vai variar muito de acordo com o banco, tá? Vocês vão ver que para o Oracle a gente tem uma pancada de função. A gente tem praticamente um capítulo só com funções, que a gente vai estudar a partir de segunda-feira. Se bem que segunda-feira eu vou botar vocês para fazer uma práticazinha. Beleza? Bom,